Let us turn to Zechariah, Abramos no livro de Zacarias, chapter 9. capítulo 9. Espera só um pouquinho. O meu? Não está ligado. Okay. Agora sim. Chapter 9, Capítulo 9, verse Zacarias. 1, starting from verse 1. Começaremos a partir do versículo 1. The word of the Lord is against the land of Hadra, and will rest upon Damascus. For the eyes of man and all the tribes of Israel are on the Lord. A sentença pronunciada pelo Senhor é contra a terra de Adraque e repousa sobre Damasco, porque o Senhor põe os olhos sobre os homens e sobre todas as tribos de Israel. And upon Hamath too, which borders on it, and upon Tyre and Sidon, though they are very skillful. Também repousa sobre Amate, que confia com ele, sobre Tiro e Sidom, cuja sabedoria é grande. Tyre has built himself a stronghold. She has heaped up silver like dust, and gold like the dirt of the streets. Tiro edificou para si fortalezas e amontoou prata como pó e ouro, como a lama das ruas. But the Lord will take away her possessions and destroy her power on the sea, and she will be consumed by fire. Eis que o Senhor a despojará e precipitará no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Ashkelon will see it and fear. Gaza will writhe in agony, and Ekron too, for her hope will wither. Gaza will lose her king, and Ashkelon will be deserted. Asquelon o verá e temerá, também Gaza e terá grande dor. Igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida. O rei de Gaza perecerá e Asquelon não será habitada. Foreigners will occupy Ashdod, and I will cut off the pride of the Philistines. Povo bastardo habitará em Asdod e exterminarei a soberba dos filisteus. I will take the blood from their mouths, the forbidden food from between their teeth. Those who are left will belong to our God and become leaders in Judah, and Ekron will be like the Jebusite. Da boca destes tirarei o sangue dos sacrifícios idólatras, e dentre os seus dentes tais abominações. Então ficarão eles como um restante para o nosso Deus, e serão como chefes em Judá e Ecrom como Jebuseu. But I will defend my house against marauding forces. Never again will an oppressor overrun my people, for now I am keeping watch. Acampar-me-ei ao redor da minha casa para defendê-la contra forças militantes, para que ninguém passe nem volte, que não passe mais sobre eles o opressor, porque agora vejo isso com os meus olhos. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, daughter of Jerusalem. See, your king comes to you, righteous and having salvation, gentle and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. I will take away the chariots from Ephraim, and the war horses from Jerusalem, and the battle bow will be broken. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. He will proclaim peace to the nations. His rule will extend from sea to sea and from the river to the ends of the earth. Ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o Eufrates até as extremidades da terra. As for you, because of the blood of my covenant with you, I will free your prisoners from the waterless pit. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança,
tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Return to your fortress, O prisoners of hope. Even now I announce that I will restore twice as much to you. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. I will bend Judah as I bend my bow, and fill it with Ephraim. Porque para mim curvei Judá como um arco e o enchi de Efraim. I will cause your sons, O Zion, against your sons, O Greece, and make you like a warrior's sword. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei, ó Sião, como a espada de um valente. Then the Lord will appear over them. His arrow will flash like lightning. The sovereign Lord will sound the trumpet. He will march in the storm of the south. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. And the Lord Almighty will shield them. They will destroy and overcome with sling stones. They will drink and roar as with wine. They will be full like a bowl, used for the sprinkling the corners of the altar. O Senhor dos exércitos os protegerá. Eles devorarão os fundibulários e os pisarão. Também beberão deles o sangue como vinho. Encher-se-ão como bacias do sacrifício e ficarão ensopados com os cantos do altar. The Lord their God will save them on that day as the flock of his people. They will sparkle in his hand like jewels in a crown. O Senhor, seu Deus, naquele dia os salvará, como ao rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. How attractive and beautiful they will be. Grain will make the young man thrive, and new wine the young woman. Pois quão grande é a sua bondade, e quão grande a sua formosura. O cereal fará florescer os jovens e o vinho as donzelas. These are the verses for the moment. Esses são os versículos por hora. Now, as you know from chapter 9 on to the end of the book, this is a very important part. Como vocês sabem, a partir do capítulo 9 até o final do livro é um trecho muito importante. Actually, is the second part of the whole book. De fato, é a segunda parte de todo o livro. Now you will see the difference between the first one and second. Você verá a diferença que existe entre as duas partes do livro. Now, if you study carefully the first 8 chapters, Se você estudar cuidadosamente os primeiros 8 capítulos, now you find that many events have been dated. verá que muitos eventos têm uma data. Now we know that on the year of the second year of Dariah, and the word of Zechariah, the word of God really came to Isaiah. Então, por exemplo, sabemos que Zechariah. Sabemos que no segundo ano do reinado de Dario veio a palavra do Senhor a Zacarias. And now God has given Zechariah 8 visions. Sabemos também que Deus deu a Zacarias 8 visões. Now then we know that the house will be completed on the 6 years of Dariah. Então sabemos que a casa foi completada no 6º ano de Dario. How do we know it? Como sabemos disso? It is from the book of Ezra. Isso conhecemos do livro de So Esdras. they're very clear that they describe when the temple of God was completed. Então ali a data é declarada de maneira muito clara, quando a casa do Senhor foi completa. So in between, when we come to the 4th year of Dariah, Então ao chegarmos ao 4º ano de Dario, and you find the words of the God to Zechariah in chapter 7 and chapter 8. encontramos aquelas palavras do Senhor a Zacarias nos capítulos 7 e 8. And if you read this part, Se você ler essa parte, now very clearly you will find many local colors. você vê claramente aspectos locais, aspectos temporais ali. And for example, you see how the people we were told from Bethel.
Então vemos claramente que há pessoas de Betel, versículo 2, They capítulo have 7. sent people to the priest in Jerusalem. Então eles enviaram pessoas aos sacerdotes em Jerusalém. So ask one question, should I mourn and fast in the 5th month as I have done so many years? E essas pessoas foram e fizeram aquela pergunta: continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? So in this 8th chapter, we should be able to know the time of Zechariah. Então, ao longo desses 8 capítulos, é possível datar as questões referentes a Zacarias. And also we see the influence of the word of Zechariah. Também é possível constatar a influência que a palavra de Zacarias teve. So if you want to know the time and the dates in that time, Então, se desejar conhecer os tempos e as datas naquele período, now it's very clear from the reign of Dariah, isso pode ser constatado facilmente levando em conta o reino de Dario, the king of Persia. foi o rei da Pérsia. Now all the way we will see the event of Esther, and finally you see the appearance of Nehemiah. Então também é possível verificar, o surgimento de Esther e de Neemias naquele período. So now last night we already see how when we come to the end of chapter 8, we almost come to the 7 times 7 in the program of Daniel. E ontem à noite vimos que ao final do capítulo 8 de Zacarias, nós encontramos o 70 vezes 7 naquele plano, naquele esquema de Daniel. So all in the time of Zechariah, Tudo isso aconteceu nos dias de Zacarias. or in the near future in the time of Zechariah. Ou então, no futuro, logo a seguir dos dias de Zacarias. Now, as to the distant future, what will happen? Agora, o que dizer do futuro distante com respeito a Zacarias? If we want to know what will happen during the rest of the 62 times 7 or 63 times 7. Agora, se desejamos conhecer o que aconteceria nos outros 62 ou 63 vezes 7, And then it's really from chapter 9 all the way to chapter 14. é isso que encontramos do capítulo 9 até o final do livro, capítulo 14. Of course, when you study this part, Claro, ao estudar essa parte, now you know it's from it's from the time of restoration of the city of Jerusalem esse período começa com a restauração da cidade de Jerusalém, to the time of our Lord. estende até os dias do Senhor. Now, for us, these are history. Para nós, isso já é história. But in the time of Zechariah, it is a prophecy. Mas é claro, nos dias de Zacarias ainda era uma profecia a ser cumprida. It is yet to be fulfilled. It's yet to be happened. E ainda seria cumprida. So now if we want to see what the prophecy here, Então, se desejamos ver qual é a profecia em questão aqui, now we still need the word of God to interpret the word of God. nós precisamos que a palavra de Deus interprete a palavra de Then Deus. if we compare with history, Então, sim, se compararmos com a história, you find it's wonderfully fulfilled. perceberemos que ela foi maravilhosamente cumprida. Of course, let us not forget one of the visions in Zechariah's visions. Agora, não devemos esquecer uma das visões de Zacarias. You find 4 horns and 4 craftsmen. E numa daquelas visões encontramos 4 chifres e 4 ferreiros. That actually laid the foundation of interpretation from chapter 9 all the way to chapter 14. Agora, aquela visão estabeleceu um padrão de interpretação dos capítulos 9 a 14. When you study Daniel, Quando estudamos Daniel, now you see the 4 parts of the giant. vemos as 4 partes daquela estátua The gigante. golden head, Cabeça de ouro, silver breast, peito de prata, and bronze belly, então ventre de bronze and iron legs. e as pernas de ferro. Now we know it refers to Babylonian kingdom, Sabemos que isso se refere ao reino da Babilônia, Persian kingdom, ao reino da Pérsia, Greek empire, ao Império Grego and Roman empire. e ao Império Romano. So that's chapter 2 of Daniel. Esse é o capítulo 2 do livro de Daniel. That if we go to chapter 7, that's another angle to look at exactly the same thing. Agora, no capítulo 7 de Daniel, encontramos a mesma coisa sobre um outro ângulo.
If you only emphasize the outward appearance of the world's empire, Se você enfatizar apenas o aspecto exterior dos impérios deste mundo, it is gold, silver, bronze, and iron. então você tem aquela impressão bonita do ouro, da prata, do bronze e do ferro. But if you want to investigate the inner nature of all these kingdoms, Mas se você quiser conhecer a natureza interior desses reinos, then Daniel saw 4 beasts from the sea. então Daniel viu 4 bestas, 4 animais feras que surgiram do mar. Because since Adam's fall, Porque desde a queda de Adão, we have inherited a sinful nature. nós herdamos uma natureza pecaminosa. Now we have been reduced to the subhuman level. E nós fomos reduzidos a um nível subhumano. So in the Bible, when you describe sinful nature, Então, na Bíblia, ao descrever uma natureza pecaminosa, how ugly it is, para descrever quão feia ela é, then you discover Bible always use something like a beast. a Bíblia descreve isso por meio de usando bestas feras. And now you see the bestial nature of the world's empire. Então é possível constatar aquela natureza bestial dos reinos deste mundo. So the first beast, lion, Então, a primeira fera, o leão. second beast, bear, O segundo animal é um urso. then leopard, Depois, o leopardo. then unknown beast. E aí temos uma besta desconhecida. So that's another angle to look at the world's empire. Então, esse é um outro ângulo pelo qual se pode ver os impérios deste mundo. So in Daniel, even things has not happened yet, but you see Daniel was able to see these 4 horns. Então, Daniel foi capaz de ver esses 4 chifres, coisas que ainda não haviam acontecido. So now you can understand that Zechariah saw exactly the same thing. E é possível, então, constatar que Zacarias viu o mesmo. So the development of this book is just like the development of the book of Daniel. Então, o desenrolar deste livro é muito parecido com o de Daniel. Then in Daniel 8, Em Daniel capítulo 8, somehow the camera focused on 2 empires. a câmera é como se desse aquele zoom em apenas 2 impérios, The confrontation of the second and the third empire. que é o confronto que aconteceu entre o segundo e o terceiro impérios. And I think we probably better try to read it and then just refresh our memory. Eu acho que o melhor é tentarmos ler alguma coisa daquele texto e relembrarmos assim, Let's refrescar nossa turn to memória. Daniel 8. Então vamos abrir em Daniel capítulo 8, All right, let's start in from verse 1. começando do versículo 1. In the 3rd year of King Belshazzar's reign, I, Daniel, had a vision, after one that had already appeared to me. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Now, in my vision, I saw myself in the citadel of Susa, in the province of Elam. In the vision, I was beside the Ulai Canal. Canal. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidade de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. I looked up, and there before me was a ram with 2 horns, standing beside the canal, and the horns were long. One of the horns was longer than the other, but grew up later. Então levantei os olhos e vi, eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último. I watched the ram as he charged toward the west and the north and the south. No animal could stand against him, and none could rescue from his power. He did as he pleased and became great. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder.
Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. As I was thinking about this, suddenly a goat was a prominent horn between his eyes, came from the west, crossing the whole earth without touching the ground. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. He came toward the two-horned ram I had seen standing beside the canal, and charged at him in great rage. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele e com todo o seu furioso poder. I saw him attack the ram furiously, striking the ram and shattering his 2 horns. Viu chegar perto do carneiro e enfurecido contra ele, e feriu e lhe quebrou os 2 chifres. The ram was powerless to stand against him. The goat knocked him to the ground and tramped on him, and none could rescue the ram from his power. Pois não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. The goat became very great, but at the height of his power, his large horn was broken off, and its place 4 prominent horns grown up toward the 4 winds of heaven. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Now, these are the verses for the moment. Então, por enquanto, pararemos aqui. You see, Bible use chapter 8 try to describe the confrontation between the second empire and third one. Esse capítulo 8 nos demonstra ou mostra a confronto que houve entre o segundo e o terceiro So, impérios. if you read the text of Daniel, Se você ler o texto de Daniel, now it's clearly spelled out the name of this empire. o nome desse império está claramente descrito. Second empire was Persia. O segundo império foi o persa. The third one was Greek. O terceiro foi o grego. So here you find the confrontation between these two. E aqui encontramos o confronto que houve entre os dois. Now, first, you know that how Bible compare Persia to a ram. Sabemos como que a Bíblia compara a Pérsia com esse carneiro. Now, this ram has 2 horns. E esse carneiro tinha 2 chifres. Because you know that the Persian Empire actually has 2 parts. Você sabe que o Império Persa tinha de fato 2 partes. Because his history. Isso é história. So you have Mede, you have Persia. Então, lembre-se que eram os medos e os persas. So just like when you come to your body, when you come to your breast part, Então, quando você considera seu corpo e chega a seu peito, so here you find you have 2 arms. você observa que você tem 2 braços. So one is Mede, another one is Persia. Então é como se um dos braços fosse a Média e o outro fosse a Pérsia. Now it was very true. Isso foi verdadeiro. According to history, that's indeed what happened. E de acordo com a história, foi isso mesmo que aconteceu. Now, if you want to make distinction between the Mede and Persia, Agora, se você quiser distinguir entre os medos e os persas, best way to think about today's Iran. a melhor maneira de pensar nisso hoje é considerar o Irã. Just like when you think about Iraq, Assim como você pensa sobre o Iraque, northern part of Iraq is Assyria, a parte norte do Iraque é a Síria. and southern part of Iraq was Babylon. O sul do Iraque, Babilônia. The same thing. É When you igual. describe as Iran, Agora, ao descrever o Irã, northern part, a parte norte do Irã Mede. são os medos. Southern part, A parte sul, Persia. a Pérsia. That's very important. Isso é muito When you talk importante. about Tehran today, the capital of Iran, Se você visitar Teherã hoje, que é a capital do Irã, that used to be the capital of Mede. isso costumava ser a capital dos You medos. see, if you travel south E se você for para o sul, toward the Persian Gulf,
na direção do Golfo Persa. So southern part of Iran actually is Persia. Então, essa parte sul do Irã é a Pérsia. Now, in ancient time, Bible called that area Elam. Agora- E-L-A-M. Sim. Então, nos tempos passados, a Bíblia se referia àquela parte como Elã. So there you find a very important city called Susa E ali encontramos uma cidade muito importante chamada Suzã, or Sushan. ou Suzã. But anyway, you see, this is a very important city of Persia. É uma cidade muito importante da Pérsia. Even today, from archaeological discovery, Até mesmo hoje, por intermédio das descobertas you arqueológicas, still can locate ancient Susa. é possível encontrar onde ficava a Suzã antiga. So later, when King Cyrus, become the emperor of the empire. Quando o rei Ciro se tornou o imperador de todo aquele império, So he created another city ele criou uma outra cidade. called Persepolis. Então era chamada Persípolis. Now that actually is the largest Persepolis. city in the whole world at that time. Sorry, Largest city in the ancient world at that time. era a maior cidade de toda aquela região naquela época. Now today, if you dare to visit Iran, Hoje, se você for ao Irã and then you will find if you definitely want to visit some UNESCO sites. e quiser encontrar ou visitar aqueles lugares do UNESCO, Now, if you visit Iran, definitely you would like to visit the ancient site of Persepolis. e se você for ao Irã, você certamente vai querer visitar aquela parte de Persípolis, That's supposed to be the glory of Persia. porque aquilo deve retratar a glória de toda a Pérsia. Everything is in a great dimension. Tudo é grandioso, é grande. It was a gigante. Everything is almost like all giant. Tudo é gigante, tudo é grande. So when you visit the site, you discover you are so small, like an ant. E toda vez que você vai a algum lugar, você se sente pequenininho como uma formiga. So the world never have witnessed such a huge city. Everything is great dimension. Então, o mundo jamais testemunhou algo tão grande, tudo é grande. I think as Brazilian, you have no problem to visit Iran. Como brasileiro, você não deve ter muito problema para visitar o So Irã. I encourage you, if you really visit Iran, don't forget visit this Persepolis. Então, se você for ao Irã, não deixe de dar uma passadinha lá em Persípolis. Not far from Susa. Não fica longe de Suzã. And now we talk about the confrontation of these two powers. Então, aqui estamos falando do confronto que houve entre esses dois Now, poderes. have you remember? Did you see one phrase? Você observou uma frase aqui? The ram was powerless to stand against him. The goat knocked him to the ground and trampled upon him. None could rescue the ram from his power. Versículo 7, pois não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. E And não this- houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. And this verse was literally fulfilled Este versículo foi cumprido literalmente, when Alexander the Great entered into Persepolis. quando Alexandre o Grande entrou em Persópolis. He burned and destroyed everything. Ele queimou e destruiu tudo. Today, if you visit that city, Hoje, se você visitar essa cidade, now remember this wonderful verse. lembre-se desse versículo aqui. So today, the ancient ruin of Persepolis will become the witness how true is the word of God. Então, Persípolis é um testemunho da veracidade da palavra de Deus. But now we mentioned that the ram has two horns, Agora, foi dito aqui que aquele carneiro tem 2 chifres. Mede and Persia. Então, Medo e os persas. Now, once upon a time, we have visited area of Mount Ararat. Uma vez nós visitamos a região do Monte Ararat. Now, in that area, especially under the mountain foot, you already enter into the territory of Mede. E naquela região, naquela montanha, você já está no território Medo. And then we stop in one of the cities. Certa vez, então, paramos numa das cidades There ali. is a lake called Van Lake. E há um lago ali chamado Lago That city is called Van. Van.
definitely is the ancient territory of meat. Então, aquilo sem dúvida nenhuma pertencia antigamente aos medos. And then we found a cat, very lovely cat. E aí encontramos um gatinho, maravilhoso. And our Gatinho. people say, oh, this is a Persian cat. As pessoas dizendo, oh, que gato, é um gato persa. Now, how do you know it's a Persian cat? Agora, como saber que é um gato persa? Look at the two eyes. Olha para os olhos dele. One green, another one blue. Um é verde, outro é azul. Have you seen such a cat? Você já viu um gato assim? If you see such a cat, you know the Mede and the Persian. Então, se você vê um gato assim, lembre-se logo dos medos e dos persas. So that's why in the Bible you have two rams. É por isso que aqui temos na Bíblia esses dois chifres. The ram has two horns. Então, esse carneiro tem dois chifres, Now cat has two eyes. como aquele gato que tem dois olhos. Of course, that's just for your reference, just for your for the sake you can remember this fact. Irmãos, isso só para vocês lembrarem. Não vai achando que é bíblico esse negócio do gato. Não. So that's what happened. That's what happened to Persia. Bom, foi isso que aconteceu aos persas. Now, how these two encounter? How these encounter? Agora, como é que se deu esse confronto? Very interesting. Isso foi interessante Because the mesmo. reason I have to mention this because to prepare you for the chapter 9. Então, eu preciso mencionar isso em preparação para o capítulo 9. Then when you come to chapter 9, much easier to understand. E aí, quando chegarmos ao capítulo 9 de Zacarias, será So muito mais fácil the entender. background is supplied from the book of Daniel. Então, é o livro de Daniel que nos dá o pano de fundo. Because when Zechariah talk about four horns, Zacarias falou de 4 chifres. so you need interpretation from Daniel. Então, precisamos da interpretação do livro de Daniel. So when you come to chapter 9, automatically you see what happened. E ao chegarmos ao capítulo 9, veremos rapidamente o que aconteceu. Now, in chapter 7, No capítulo 7, we were told there were four beasts. ali nos é dito que houve 4 bestas feras. And you find the second beast is a bear. Agora, a segunda fera era um urso. And third one is leopard. A terceira fera era um leopardo. Now, I think you know when they all run Agora, in você the Olympic of animal. sabe quando esses animais correm as suas Olimpíadas? Now, you understand that bear could not run very fast. Você já percebeu que o urso fica para trás, ele anda mais devagar. Leopard is different. Mas o leopardo é diferente. Now, the feature of a leopard is speed. Então, qual que é a característica marcante do leopardo? É a velocidade. So this is supposed to be the feature of the second kingdom and third kingdom. Então, essa é a característica do segundo e do terceiro reinos. Now, even the bear could not run very fast. Ainda que o urso não consiga andar muito depressa, Now, bear has a one feature which is very prominent. mas o urso tem uma característica proeminente. That means bear is very heavy, O urso é pesadão, full of mass. é uma maçaroca de... So if somehow he put you under, then you are in trouble. se ele subir em você, você está perdido. So think about how bear is going to overcome, leopard is going to overcome the bear. Agora, pensa bem, então, como é que um leopardo pode vencer um urso? Now, before you try to speed, Antes que ele tente correr, you're already under him, you see? You're already under the bear. who is under the... No, The leopard. Leopard. Okay. Now, leopard, you have to speed. You have to do the running. Ok, então, o leopardo precisa correr. So when you do the running, you need an initial velocity. Então, mas você precisa começar a correr. You see, no matter what, you have to start from somewhere. Você precisa começar. But it depends on where the bear is. Mas depende, claro, de onde estiver o urso. If the bear already If the leopard already under the shadow of the bear, Agora, se o leopardo já estiver debaixo do urso, before you start to run, antes dele começar a correr, you're already under him. você já está ali, já era. So that's the confrontation between these two. Então, é assim que se deu o confronto entre esses dois. So why Bible describe Persia as bear? Por que a Bíblia descreve a Pérsia como um urso? Because something very interesting. Porque aqui vem alguma coisa interessante. The army of Persian army Aquele exército persa always surprise you with numbers. sempre te pegava de surpresa pelo volume, pela When quantidade an de pessoas. emperor lead his army to the battle,
quando o imperador conduzia o seu exército à batalha, sometimes 1 million and 2 million people. às vezes era 1 milhão, 2 milhões de soldados. So it's like a bad mass of a bear, you see? Então é como aquela massa do urso. You have so many soldiers. Eram tantos soldados. Even you know how to fight, but you're not his match. Ainda que você soubesse lutar, mas não dava para enfrentar esse tamanho de exército. So that's how Persian Empire conquered the world at that Então time. foi assim que a Pérsia conquistou o mundo naquela época. On one hand, Por um lado, many people in the army, many soldiers. havia muitos soldados no exército. On the other hand, Por outro lado, we know that he belonged to the part of silver. sabemos que ele pertencia àquela parte de prata da estátua. Very interesting. If you study the history of Babylon. Se você estudar a história da Babilônia, Now, the feature of that empire is gold. a característica daquele império é o ouro. Everywhere is gold. Tudo era de ouro. But with Persia, everywhere is silver. Mas com os persas era tudo prata. Now, why Persian people fall in love with silver? Por que os persas se encantaram com a prata? Because when Persian Empire to govern the whole world, Porque quando os persas governaram todo mundo, he collect tax. eles começaram a recolher os impostos. And he only recognized silver. E só aceitava a prata. So when you pay tax, you pay silver. Então, quando alguém pagava os impostos, precisava ser em prata. So now you can imagine in the palace of Persia, full of silvers. Então, você pode imaginar que no palácio persa havia muita prata. With the silver in the palace, Então, com a prata no palácio with so many soldiers in the battlefield. e com tantos soldados lá na batalha, Now you understand how Persian Empire governed the whole world. é possível entender como é que os persas conseguiram conquistar o mundo. So no one will become a match to Persian Empire. E Impossible. não havia páreo para esse império persa. So let me give you one example. Deixa-me dar um exemplo. When you study Book of Esther, Ao estudar o livro de Esther, King Ahasuerus. então o rei Assuero Now it is one of the kings in history. foi um dos reis da história. And you know this king is different. E esse rei era diferente. His territory is from Kush all the way to Indian River. Então, o território dele era de Kush até a Índia, ou o So rio da Índia. you are able to find out who that king is in history. Então, é possível descobrir na história quem foi esse rei. And not only that, Além disso, you remember how he displayed his kingdom. é possível lembrar como é que ele gostava de exibir o seu reino. He has a national banquet for 180 days. Então, ele fez um banquete que durou 180 dias em Now, nível nacional. How many days in 1 year? Agora, quantos dias há num ano? So half of the year just eating and drinking. Então, é quase como que passar metade do ano comendo e bebendo. Tell me how big, how wonderful is that kingdom? Então é possível ver quão grandioso e maravilhoso era aquele império. You see, not only that, even in the capital of Susa, E até mesmo na capital, Suzã, for 7 days, por 7 dias, he had a wonderful feast for everybody. ele teve um banquete maravilhoso para todos. And not only that, E além disso, he wanted to show the world. ele queria mostrar ao mundo He not only conquered the world, que não apenas havia conquistado o mundo, actually, the best of his success, mas o melhor do seu sucesso not territory, não era territorial, his queen, mas era a sua rainha, Vashti. Vasti. So he wanted to show the beauty of his queen, to whole world. Então ele desejou mostrar, exibir a beleza da sua rainha para todo mundo. Now Vashti refused to come. Agora, vocês lembram que Vasti recusou-se a ir. You know the rest of the story. Você conhece o resto da história. So for sure, King Ahasuerus is a great conqueror. Então não há qualquer dúvida que Assuero era um grande conquistador. 127 princes. 127 príncipes. 180 days of national banquet. 180 dias de banquete em nível nacional. One of the most beautiful queens in history. E uma das mais belas rainhas de toda a história. So that's King Ahasuerus. Esse é o rei Assuero. Everything is massive, massive. Tudo é grandioso, Always in grand scale. tudo em grande escala. You understand that. Agora você entende And more isso. than that,
Além disso, Now, Persian king has one feature, esse rei persa tinha uma característica, especially King Ahasuerus. especialmente Assuero. He somehow fall in love with his throne. Ele se apaixonou pelo próprio trono. So he wanted to take the throne everywhere. Então ele queria carregar, portar o seu trono. Today you have mobile phone, right? Hoje você tem o celular. King Ahasuerus have a mobile throne. Então ele tinha um trono móvel. So you take your phone everywhere, and he took his throne everywhere. Assim como você carrega o seu celular para todo lado, ele carregava o seu trono para todo lado. So when he in the palace, he was sitting in the throne. Então, no palácio ele se assentava no trono. When he was traveling, he was in the throne. Então, quando ele viajava, levava lá o seu trono, Now, sentava-se nele. most ridiculous thing is that even in the battlefield, he's still on the throne. Mas o mais ridículo é que até na batalha ele carregava e se sentava no trono. That's most dangerous because it becomes the target to the enemy. Mas então era tão perigoso, estava na cara, né, diante do inimigo. In the battlefield, you have to play low key. Your gesture had to be very low. Porque na batalha você tem que dar uma disfarçada e se misturar com a gentalha ali. But that's not with him. Mas não era o que ele fazia. Não. Everywhere. Ele se mostrava, So, exibia you em see, todos os lugares. This the figure in the book of Esther. Essa é a característica que encontramos no livro de Esther. But more than that, Além disso, historian has tell us some more story. os historiadores nos contam ainda mais. Now, before he took his people out for battle, Antes de levar o seu povo à batalha, especially he was the only one who dared to attack Greek at that time. e ele foi o único que ousou atacar a Grécia naqueles dias. And it had proven that was fatal. E There's a isso wrong decision. e a história nos conta que isso foi fatal, foi uma decisão errada. Do you see? And now, before he marched on, Antes disso, ele havia marchado, what did he do? e o que ele fez? He will try to observe his soldiers from a platform. E ele observava o movimento dos seus soldados de uma posição mais alta. So he wants to see every soldier march on before his eyes. E ele desejava ver todos os seus soldados marchando diante de seus olhos. So imagine that he was sitting on the throne in a hill. Então, imagine que ele tenha colocado o seu trono, se assentou no trono em cima de uma colina. So he began to observe all the soldiers in front of him. Então, ele passava a observar todos os seus soldados marchando diante dele. Do you know how historians describe how many soldiers? Você sabe como que os historiadores descrevem a quantidade de soldados que havia? When sunrise, he saw the first soldier. Então, ele viu o primeiro soldado quando o sol se levantou. When sunset, he still did not see the last soldier. E quando depois do sol se pôr, ele ainda não havia visto o último soldado. This tells you how massive is the Persian Empire. Isso nos dá uma ideia de quão grande era o exército persa. So that's why the Bible said, É por isso que a Bíblia nos diz: I watched the ram as he charged toward the west and the north and the south. Verse 4. Versículo 4: Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul. No animal could stand against him, and none could rescue from his power. He did as he pleased and became great. E nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. So that's second empire. Esse é o segundo império. But now, you see, the third empire is going to take over the second one. Mas agora o terceiro império se levantou para tomar conta do And segundo. verse 5. Versículo 5. I was thinking about this. Suddenly a goat with a prominent horn before his eyes came from the west, crossing the whole earth without touching the ground. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. E este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Now, very important thing is this. Here you find a goat Aqui você encontra um bode with a prominent
horn between his two eyes. com um chifre notável entre os olhos. Came from the west. Ele veio do It ocidente, means came from the west of Persia. ou seja, veio do oeste da Pérsia. And crossing the whole earth without touching the ground. E ele atravessou toda a terra sem tocar no chão. At that time, the territory of Persia is from Kush all the way to Indian River. Então, lembre-se que o território persa se estendia desde Cush até o rio da Índia. So this Bible simply tells us now somehow the third power with such a speed he will cross whole land of Persia. Então, esse versículo nos diz que o terceiro império atravessou todo aquele território muito And rapidamente conquered in such a rapid way. e conquistou aquele território tão rapidamente. Because you see, when these animals run and he rarely touched the ground. Que diz que quando ele corria era como se não tocasse o chão. You see? So that's what happened at that time. Foi isso que aconteceu à época. So now we know that this power actually describe Greek. Então sabemos que esse poder de fato descreve Grécia. Now who is this goat? Hang on a second. Now who is the goat with the prominent horn between his two eyes? Agora, quem é esse bode com o chifre notável entre os olhos? No doubt from the context. Do contexto, não há dúvida. And if you compare with the fulfillment in history, E além disso, se você comparar com o que aconteceu na história, this must refer to Alexander the Great. certamente esse bode refere-se a Alexandre o Grande. So you can see that within 3 years, Então, é possível constatar que em 3 anos, if I remember se correctly, eu lembro bem, and you discover Alexander the Great conquered most of the world at that time. o Alexandre o Grande conquistou boa parte do mundo da época. According to tradition, De acordo com a tradição, after he conquered the world, depois de haver conquistado o mundo, he wept in the tent. ele chorou na sua barraca. Then some general asked him, "Why you weep after all these victories?" E algum general entrou e disse, mas por que você chora? Você já conquistou tudo? He uttered a very amazing statement. Ele disse alguma coisa muito impressionante. He said, "I wept because from now on there will be no more world to be conquered." Ele disse, eu choro porque a partir de agora não tem mais mundo para eu conquistar. So that's Alexander the Great. Esse é Alexandre o Grande. And later, Depois, because he has no son, porque ele não tinha filho, no heir, ele não tinha quem o so sucedesse, nenhum herdeiro. when he collapsed, dropped dead, when he was only 32 years old. Ele morreu aos 32 anos de idade. He was very young. Ele era muito novo, muito When he jovem. had the world, when he conquered the world, he was only the beginning, early 30. Quando ele conquistou o mundo, ele estava no início dos 30. But one day he dropped dead Mas um dia ele morreu, while he was 32 years old. aos 32 anos de idade. And then, because he has no heir, E porque ele não tinha herdeiro, so his kingdom, his empire, had divided by 4 o generals. seu império foi dividido entre 4 generais. Now, each general took one part of the empire. Cada general pegou um pedaço do império. Now, most important part is part of Syria and part of Egypt. A parte mais importante é a parte da Síria e a parte do Egito. So then you find dynasty, Seleucid dynasty for the Syria. Então, para a Síria ficou a dinastia dos Seleucidas. And Ptolemy dynasty for Egypt. E para Egito ficou a dinastia dos Ptolomeus. Now, let's not be technical. According to the Bible, it's the king of the north and king of the south. Much easier to remember. É mais fácil lembrar rei do norte e rei do sul, conforme a Bíblia. So, remember, when Bible talk about the king of the south, king of the north, it's all part of the Greek Empire. Então, quando a Bíblia fala reino do norte, reino do sul, tudo tem a ver com reino grego. Now, you Império grego. remember Cleopatra. Você se lembra da Cleópatra? She is not Egyptian.
ela não é egípcia, She was a Greek. ela era grega. Because she was very important queen in the empire of Greece. E ela era uma rainha muito importante no Império Grego. Only now the Greek empire divided into 4 parts. Então foi só nesse ponto que o Império Grego se dividiu em 4 So, partes. so let us read from verse 8 here. Então vamos ler a partir do versículo 8. The goat became very great, O bode se engrandeceu sobremaneira, but at the height of his power, his large horn was broken off. e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. Historian told us how he dropped dead. Então, lembre-se que os historiadores nos dizem como que Alexandre o Grande caiu morto. And in its place, the 4 prominent horns grew up toward the 4 winds of heaven. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do sul. You do see, céu. that's the prophecy from Daniel. Então, essa é a profecia de Daniel. And finally, you discover everything was wonderfully fulfilled. E finalmente todas essas coisas foram cumpridas maravilhosamente. Not only from book of Daniel, Não apenas as coisas de Daniel, also from book of Zechariah. mas também do livro de Zacarias. Because these 2 books somehow complement each other. Esses 2 livros, eles se complementam. Now, if you say Daniel do something by accident, Se você disser, não, Daniel falou alguma coisa por acaso, but how can you explain Zechariah? bom, então como explicar Zacarias? From 2 different directions and give us the future, the events of the future. De 2 lados diferentes temos a previsão do futuro. So this definitely will pave the way for chapter 9. Então, definitivamente, isso aqui prepara o caminho para o capítulo 9. Now from chapter 9, we are able to go on and we are able to see what happened there. So Agora- we go back to chapter 9 of Zechariah. Então, podemos voltar ao capítulo 9 do livro de Zacarias. Now, in the first few verses here, Nos primeiros versículos aqui, you'll find some name. aqui encontramos alguns nomes. For example, Damascus, Por exemplo, Damasco, Tyre, Tiro, Sidon. Sidom. And then if you read the whole thing, Se você ler todo esse trecho, after Sidon and Tyre, then you find the land of Philistines. então depois de Tiro e Sidom encontramos a terra dos filisteus. So you not only find the Phoenician towns like Tyre and Sidon, Então nós não encontramos apenas as cidades de Tiro e Sidom, da you, Fenícia, you also find the cities of Philistines. mas também encontramos cidades dos filisteus. So from here you can see an army or a troop is moving on. Então, por aqui podemos ver que trata-se de um exército que prossegue Somehow entering into today's Lebanon. e que entrou na região que hoje é o Líbano. Then of course we'll go to Damascus, Syria. E também, finalmente, chegaria em Damasco, na Síria. So somehow you find the army is going south along the coast. Então, é possível perceber que esse exército se move ao longo da costa em direção ao And sul. then from this description you find that somehow the city Tyre has been taken. E dessa descrição vemos que Tiro foi tomada, And one after another. e uma após a outra, Because the city of Philistines will grip with fear. porque as cidades dos filisteus estavam com medo. So the chapter 9 actually begins with such a description. Então, o capítulo 9 começa com essa descrição. Now with the background we have in Daniel 8. Então, com o pano de fundo que temos lá de Daniel capítulo 8, Here you find how the troop of Alexander the Great march on. aqui encontramos como os exércitos de Alexandre o Grande marcharam. First they came from the west. Primeiro chegaram do oeste. You know that the cradle of Greek Empire is from Macedonia. Então, o berço do Império Grego lá na Macedônia. Now Macedonia is the northern part of Greek island, Greek peninsula. Então, a Macedônia está ao norte da Península Grega. And you remember how you remember the place called Philippi. Então, você se lembra de Filipo. Now why it's called Por Philippi? que é chamado Filipo? Because this is the name of Alexander the Great. Porque esse era o nome de Alexandre o Grande. Now as you know, Greek
has many city-states at that time. Você sabe que a Grécia tinha muitas cidades-estado naquela época. Each city, one state. Each city, one state. Cada cidade tinha seu estado. So there are many city-states. Então havia muitas dessas cidades-estado. Why? Por quê? Because that's something to do with the thought of Greek people. Isso tinha a ver com o pensamento grego. Something to do with their geography. Tinha também alguma coisa a ver com a sua geografia. Now, today you all know Aegean Sea very well. Hoje vocês conhecem o Mar Egeu. Now, that's all belong to Greek. Tudo isso pertence à Grécia. It's a beautiful area. É uma região muito bonita. If you are able to have a cruise on the Mediterranean Sea, especially Aegean Sea, is most ideal. Próxima vez que você tirar um cruzeiro, vai por ali no Mar Mediterrâneo. And when you look at the blue sky, E quando você olhar para aquele céu azul, and you will say, você dirá, today the sky is very Greek. aí você dirá, hoje o céu está muito grego. So you see, that's the Greek. That's the Greece. Isso é Grécia, isso é Grécia. And then in that Aegean Sea, Agora, naquele Mar Egeu, do you know how? Egeu, Do you know? Egeu, irmãos, Egeu, Do you know? Egeu. Do you know how many islands do they have? Sabe quantas ilhas eles têm? 6,000 islands in that Aegean Sea. 6.000 ilhas, ilhotas naquele Mar Egeu. So now you can understand why Greek people want to be independent. Agora você entende por que os gregos queriam ser independentes. Today, Greek Empire has given us two legacy. Hoje recebemos o legado, dois legados do Império Grego. First, science. Primeiro, a ciência. Second, democracy. E em segundo lugar, a democracia. You want freedom, you want independence. Você quer democracia, você quer independência, você We quer all liberdade. owe to Greek. Tudo isso nós devemos aos gregos. So now, because of geography, Agora, por causa da geografia, now you know that you have many city-states. você tem muitas daquelas cidades-estado. It was the father of Alexander the Great who unified the whole land of Greek. E foi o pai do Alexandre o Grande que fez a unificação de toda aquela terra da Grécia. That's why his father is very important. Então, o pai de Alexandre o Grande é muito importante. Now, how his father was able to do it? Agora, como foi capaz de fazer isso? He was rich. Ele era muito rico. How come he was rich? Como assim rico? Because not far from Philippi, you find a mountain which full of gold. Agora, gold, right? Gold. Ali, não muito longe de Filipe, havia uma montanha cheia de ouro. Gold mines there. Muitas minas de ouro. So then Philippi really used the money, the gold he found in that mountain, try to unify the whole nation. Então ele utilizou todo aquele recurso encontrado nas minas de ouro para unificar aquela nação. Then he gave the money to his son Alexander the Great. Aí ele deu dinheiro para o seu filho Alexandre o Grande. With that money, E com aquele dinheiro, and with 30,000 soldiers only, 30,000 e soldiers somente 30.000 soldados. from Philippi conquer the whole A world. partir de Filipos ele conquistou todo o mundo. It was the goal create unify Greece. Foi o ouro que unificou a Grécia. The same goal unify the whole world. Foi o mesmo ouro que unificou todo o mundo. So next time you will visit Próxima Greece, passadinha lá na Grécia, don't forget to visit one of the museum near Thessalonica, I think. não se esqueça de passar naquele museu da Tessalônica. Now, especially, I think that museum is underground. Eu acho que aquele museu está debaixo da terra. Now you're able to see all those gold crowned, everything's gold there. E aí você verá coroas de ouro, tudo ali é ouro. So you remember that's how this Greek Empire started. E aí você se lembrará de como começou o Império Grego. So you see everything from there. Tudo a partir dali. So now you can imagine why Daniel said this goat really from the west very fast. É por isso que entendemos que aqui nos diz, Daniel disse que esse bode veio do oeste rapidamente. So how did he do that? Como é que ele fez? Now, if you know geography very well, Se você conhece bem a geografia, you know it very clearly. se você conhece tudo First, bem, of course, starting from
Macedonia. Então, começando da Macedônia, Of course, you travel west. você vai na direção So oeste. originally, you are in the west bank of the Aegean Sea. Então, você está na costa oeste do Mar Egeu. Now you come to this side of Aegean Sea. E aí você vai para este lado do Mar Egeu. Historically speaking, Historically? Ok, historicamente falando, this side of Aegean Sea actually is early Greek. esse lado do Mar Egeu é os gregos antigos, Or you would say it's classic Greek. ou os gregos clássicos. So if you come from this side, Então, se você vem desse lado, and you will find a place called Troy. você encontrará um lugar Troia. Yeah. Now you know that in Troy you find a beautiful story about how a wooden horse. You know, remember the story of a wooden horse? É dali que nós temos aquela história do cavalo de Troia, que é Não. cavalo de madeira. That's all that's all in the Greek literature. Isso tudo aparece na literatura grega. So in the beginning we thought that it must be a myth. No início achávamos que aquilo era um mito, Now to our surprise, mas para nossa surpresa, through archaeological effort, graças ao esforço dos arqueólogos, you find many things were real. descobrimos que muito daquilo era verdade. But anyway, that's how you will see from archaeological side the original early Greek. Bom, de qualquer maneira, é assim que nós conhecemos aqueles gregos antigos a partir dos achados arqueológicos. And that actually, if I'm not mistaken, you know, there's a biblical name for Greek in the chapter 10 of Genesis. E se eu não estou me enganado, há um nome muito maravilhoso para a Grécia, lá no capítulo But 10 if de you read it, Gênesis. you know that means Greek. Se você o ler, você saberá que significa Grécia. So this side of Aegean Sea actually is early Greek or classic Greek. Então, este lado do Mar Egeu se refere aos gregos clássicos. For example, Troa is not far from Troy. Então, Troas não é Troas, né? Troade não está longe daquele Troia. Now you Troia. remember in the second journey of Paul. Você lembra da segunda viagem missionária de Paulo? After he visited the saints in his first visit, the first journey, Ele voltou visitando aqueles santos que ele conheceu na primeira viagem. then he would like to know where to go. E então ele queria saber para onde ir. So his idea is to go to Ephesus. Ele pensava em ir para Éfeso. Holy Spirit said no. O Espírito Santo lhe disse que Then he não. wanted to go the direction of Black Sea. Então ele queria ir num lugar na direção do Mar Negro. Again, no. Mas mais uma vez houve um So não. there's only one way, it's just travel west. Então só teve a opção de viajar para o oeste. Finally, he reached a place called Troa, E finalmente chegou a Troade. and now he met physician Luke. E foi aí que ele encontrou com o médico Lucas. Now, in his dream, he saw a vision. No seu sonho, ele teve uma visão. And Macedonian standing there say, "Come and help us." Era um varão macedônio dizendo: vem, passa para cá, ajuda-nos. So how the gospel was brought to Philippi the first time to Europe. Então foi assim que pela primeira vez o evangelho chegou a Filipos, ou portanto a Europa. So in the Bible, you talk about when in the Bible now when you read then the place called Troa. Então na Bíblia, quando lemos essa parte chamada Troade, Now, very interesting. é interessante. Originally, Troa was not called Troa. Originalmente a cidade não se chamava Troade, Was called Troa Alexander. mas chamava-se Troade Alexandria, ou sei lá. So it means that that's the cradle of Greek Empire. Ou seja, era mesmo o berço do Império Grego. So you can imagine from this side of Aegean Sea and then to this side. Então, vocês imaginam que desse lado do Mar Egeu até esse outro lado, So you come to the west coast of Turkey today. hoje você chega à parte ocidental da Turquia. So most likely he took the way just like Paul traveled west, but now Alexander the Great traveled east. Então, é como se fosse o mesmo caminho que Paulo fez, só que Paulo foi para o oeste
e Alexandre o Grande foi para o leste. So when he come to the area of Lebanon, Quando ele chegou na região do Líbano, now, of course, automatically he tried to travel down, march Então- on down. naturalmente ele tentou marchar para o sul. So definitely aim at Damascus, Então o alvo dele era Damasco, Tyre, and Sidon. Tiro, Sidom. Now, why Tyre? Por que Tiro? Because Tyre is most wealthy at that time. Porque Tiro era muito rico naquela época. If you are able to get Tyre, Se você fosse capaz de conquistar Tiro, you not only you have your gold from your father, ele não teria apenas o ouro do seu pai. you also can gather the wealth from the wealth of the empire of Persia. Mas também alcançaria a riqueza do Império Persa. But the problem is this. Mas havia um problema. Now, Alexander, the army of Alexander only know how to use horse, only how to use, it's no good to go to the sea. They have no navy at all. O problema era que o exército do Alexandre só sabia utilizar cavalos. E para o mar não adiantava, eles não tinham navios. So, with Alexander the Great, Então, com Alexandre o Grande, it's all right if you fight in a normal battlefield. It's all right. então não havia nenhum problema em pelejar num campo de batalha normal. But now, in order to take over this city of Tyre, Mas, para conquistar a cidade de Tiro, now that's very difficult. It's almost impossible. será muito difícil, quase impossível. The reason is very simple. E a razão é simples. If you read your Bible Se carefully, você ler a Bíblia at cuidadosamente, that time, Tyre has two parts: naquela época, Tiro tinha duas partes. continental part and also an island. Tinha uma parte continental e uma parte que era uma ilha. Actually, all his wealth in the island. E toda a riqueza estava na ilha. It's easy for you just to take over that continental part. Era fácil tomar posse da parte continental. Now, if Alexander the Great learned the lesson from Nebuchadnezzar, Mas se Alexandre o Grande aprendeu de fato a lição com Nabucodonosor, if I remember correctly, se eu lembro bem, now in order to take over continental part of Tyre, para tomar posse da parte continental de Tiro, I think, if I remember se eu correctly, me lembro bem, now Nebuchadnezzar probably spent 13 years trying to take it. Nabucodonosor levou 13 anos tentando conquistar. Finally, he got E it, finalmente conseguiu. but unfortunately, Mas infelizmente, he did not get anything. ele não pegou nada. During that 30 years, all the wealth were moved to the island. Porque durante aqueles 13 anos, as pessoas foram levando toda a riqueza para a ilha. He just couldn't do a thing. E ele não pôde fazer nada. So, if Alexander the Great learned a lesson from Nebuchadnezzar, Então, se Alexandre o Grande aprendeu a lição com Nabucodonosor, he should not make any mistake to attack the city. ele não poderia cometer qualquer engano ao atacar essa cidade. But very interesting. If you study Ezekiel, Ao estudar Ezequiel, you will see the future of Tyre. é possível ver o futuro de Tiro. Now, Tyre actually was the capital of another empire, commercial empire at that time called Phoenician. Então, Tiro, de fato, era a capital de outro império comercial da época, que era a Fenícia. You know why he was so wealthy? Você sabe por que ele era tão rico? Where you get all this wealth? De onde Tiro conseguia tanta Not from the riqueza? local, no. Não era das pessoas locais, não. Because Phoenician people now know how to, they know how to conquer the ocean. Os fenícios sabiam conquistar o oceano. So in the Bible, talk about ship of Tarshish. Então, a Bíblia fala do navio de Tarsis. Now Tarshish is somewhere in Spain today. Agora, Tarsis hoje está na Espanha. Now, when you talk about Tyre, immediately you talk about the ship of Tarshish. Ao falar de Tiro, a gente logo lembra desse navio, desse barco de Tarsis. Somehow the power, the naval power of Tyre definitely reached Spain. Ou seja, esse poder bélico da marinha de Tiro chegou até a Espanha. Now, the whole Mediterranean Sea Todo aquele mar Mediterrâneo is like an inner lake of Roman Empire. é como se fosse um lago particular do Império Romano. Now, if you see if you consider this whole lake like a clock,
Agora, se você considerar esse lago como um relógio, then Tyre probably in the position of 2 o'clock. então Tiro provavelmente está na posição das 2 horas. And then you see Tarshish in Spain almost like in the position of 9 o'clock. E Tarsis, na Espanha, está na posição das 9 horas. Now think about it. Pense, Now someone in Tyre alguém lá em Tiro, is able to have a ship of Tarshish. se for capaz de ter esse navio de Tarsis, Somehow he must have conquered that part of the world. de alguma forma deve ter conseguido conquistar aquela parte do mundo. The reason very simple. E a razão é simples. Because the naval power of Tyre. A razão é aquele poder, né, da marinha de So Tiro. Phoenician people know how to govern the sea. Então os fenícios aprenderam a governar os mares. If you are able to conquer the sea, Se você é capaz de conquistar o mar, all the wealth surrounding the sea belong to you. então toda a riqueza que rodeia o mar lhe pertence. Now, for that reason, Por essa razão, if you read verse 3, ao ler o versículo 3, Tyre has built herself a stronghold. Tiro edificou para si fortalezas. She has heaped up a silver like dust and gold like dirt of the streets. E amontoou prata como pó e o ouro como a lama das ruas. Now you see, all this gold and all this silver were imported. Agora você vê que todo o ouro e toda a prata havia sido importado. But the Lord will take away her possessions Eis que o Senhor a despojará and destroy her power on the sea. e precipitará no mar a sua força. Now you know that Tyre was famous because of his power on the sea. Mas Tiro era famosa pelo poder que ela tinha na marinha. And something interesting, E é interessante, he even made his capital in the sea. eles até mesmo fizeram a sua capital no mar. That's why you have the continental Tyre and you have an island, the Tyre Island. Por isso que havia a Tiro continental e a Tiro que ficava na ilha. Now, in the time of a war, Na época de uma guerra, you find all the possession, all the wealth concentrated in that island. então toda a riqueza era concentrada na ilha. Do you see? That's what happened. Foi isso que aconteceu. Now, archaeological discovery will prove this is true. Agora, coisas que os arqueólogos descobriram, descobertas arqueológicas, provam que isso tudo é verdade. And now, if you visit Spain, Se você visitar a Espanha, you know Spain has when you come to the southern part of Spain, ao chegar à parte sul da Espanha, you have two sides there. há dois locais ali. One side facing Mediterranean Sea. Há um lado que dá a cara para o Mediterrâneo Another side facing Atlantic. e a outra parte dá para o Atlântico. So it means that somehow there's a hole there, there's a gate there, you know, from if you want to go to Atlantic, you have to pass by there. There's a strait. Então ali há como se fosse uma passagem. Se você desejar ir para o Atlântico, ali você tem que passar ali. Now there is, even today, there is a huge rock in that area. E até hoje há uma grande rocha naquela região, It's called Gibraltar. que é Gibraltar. If you're standing on the top of that rock, Se você ficar em pé no topo daquela rocha, with one eye, com um olho, you can see Mediterranean Sea in this way and Atlantic the other way. então se você conseguir olhar assim, ó, para cá você vê o Mediterrâneo e para cá você vê o Atlântico. And most likely, Apostle Paul has done that. E possivelmente o apóstolo Paulo fez isso. So, because people believe that when you reach there, you already reach the end of the earth. As pessoas achavam que ao chegar ali era o fim do mundo. Because Roman Empire, the westmost of West Roman Empire is Atlantic Sea. Porque o limite oeste do Império Romano era o Atlântico. And Romans were so proud. E os romanos eram tão orgulhosos. Finally, we have conquered the end of the E eles earth. falavam assim, finalmente conquistamos, chegamos ao final do mundo. So when you're standing on the Gibraltar, that rock. Então, se você se colocar ali no Gibraltar, naquela rocha, Now, remember, you already come to that part of the world. lembre-se que você chegou naquela parte do mundo. Now,
just in that area, naquela região, it was Columbus who sailed out to discover New World. foi a partir daquela região que Colombo navegou, né, aportou para descobrir o novo mundo. So, how do you call that area in the time of the Bible? Então, na época da Bíblia, como é que se chamava aquela região? Tarshish. Então, Tarsis. You see? And that's why you have the ship of Tarshish. É por isso que existe o navio de Tarsis. Because this ship always take you to Tarshish. Porque esse navio sempre te levaria até Tarsis. When you go there, you reach the end of the earth. Ao chegar ali, era o fim do mundo. In other Em words, outras palavras, you have gained all the wealth of the world. ou seja, você teria conquistado toda a riqueza de todo o mundo. So you can imagine how proud these people were. Então você imagina quão orgulhosos eram aquelas pessoas. Because they were very, very rich. Elas eram muito ricas. Now, in some then, not far from Gibraltar, Agora, não muito longe de Gibraltar, you will find one city. você encontrará uma cidade. This is still the most ancient city, oldest city in South Europe. É a cidade mais antiga no sul da Europa. How old it is? Quão antiga ela é? 3,000 years old. Ela tem 3.000 anos de idade. As old as Jerusalem. Tão antiga quanto Jerusalém. And that place called Cadiz. E essa parte se chama Cadiz. Cadiz. C-A-D-I-Z, yeah, Cadiz. Ok, Cádiz. Now, what is Cadiz? Agora, o que é Cádiz? Very interesting. É interessante. It was the capital of settlement of Canaanites. Era a capital onde havia os acampamentos cananeus. You know, the people of Tyre and Sidon were Canaanites. Então vocês lembram que as pessoas de Tiro e de Sidom eram cananeus. Now, you find the Canaanite Phoenician has early settlement near Tarshish. Então esses cananeus tinham umas bases lá em Tarsis. So, according to archaeological E discovery, de acordo com descobertas arqueológicas, no doubt this city of Cadiz, strictly speaking, it's 3,000 old. essa cidade Cádiz, ela tem 3.000 anos de idade. And it was built by the people from Tyre. E foi construída pelas pessoas de Tiro. So this is indeed the evidence. Então realmente é evidência. Now, so recently we have an inspection trip to Spain. Recentemente fizemos uma viagem de inspeção à Espanha. We made our effort to visit Cadiz. Então nos esforçamos para visitar Cádiz. Because there is a boulevard, or there is a way beside the sea, Então beside the sea. há um bulevar, ali é um caminho do lado do mar. And there you, on the one hand, you can see the ancient Cadiz. Por um lado você pode ver aquela cidade de Cádiz antiga. On the other hand, you can see the sunsetting of the sun. E por outro lado você pode ver o pôr do sol. When you walk in that boulevard, Ao caminhar naquele bulevar. just like you walk on the Sunset Boulevard in Los É Angeles. como caminhar no bulevar do pôr do sol em Los Angeles. When you walk there, you know that you're already on the west coast of United States. Quando você caminha por lá, você sabe que você está na costa oeste dos Estados Unidos. So when you walk in that Sunset Boulevard of Cadiz, Quando você caminhava por aquele bulevar de Cádiz, you remind yourself, você pode se lembrar, actually, you see, you are on the borderline of the end of the world. é como se você estivesse naquele limite do fim do mundo. So when you put a city there, Significa que ao estabelecer uma cidade ali, what does that mean? significa o quê? That means Phoenician, they thought they had conquered the world at that time. Então, os fenícios imaginavam que tinham conquistado o mundo inteiro naquela época. You can imagine. Você imagina, When Apostle Paul also walked in that boulevard, quando o apóstolo Paulo também caminhou por aquele lugar, finally he brought the gospel to the end of the earth. ele imaginava também ter levado o evangelho até os confins do mundo. So who built Cadiz? Então, quem construiu Cádiz Phoenician, foram os fenícios, Canaanites. os cananeus. That's why I explain why Tyre was so rich. E isso explica porque Tiro era tão rico. So brothers,
That's the story of Tyre. Essa é a história de Tiro. That story of that area. É a história daquela região. And for that reason, Tyre is almost like a fortress. E por isso Tiro é praticamente uma fortaleza. So the Bible said Tyre has built herself a stronghold. Tiro, versículo 3, edificou para si fortalezas. If it took 13 years for Nebuchadnezzar to conquer, to take over the stronghold continental, Lembre-se que levou 13 anos para o Nabucodonosor conquistar aquela fortaleza continental. then you can imagine how long you are going to take over the stronghold in the sea. Então, se levou 13 anos para o continental, imagina quanto tempo levaria a conquistar a Tiro, que está na ilha. Remember, the army of Alexander the Great Lembre-se que o exército de Alexandre o Grande will be very powerful as long as his army touch the land. é muito poderoso, mas só em terra. It's impossible for him Para ele era impossível. without any naval force. Ele não tinha nenhum poder de marinha. He should be able to conquer that Ele não place. tinha qualquer condição de conquistar a ilha. But then we will see what happened according to the prophecy. Mas aí veremos, de acordo com a profecia, o que foi que ocorreu. And we will come back next 15 minutes later. E nós veremos isso daqui a 15 minutos. Let's have a rest. Vamos descansar um pouquinho.